Bem, gente, boa noite, né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá certo? E nesse primeiro momento eu vou dividir com vocês aqui a tela do meu computador, tá bom? Que eu fiz um material para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar com você para explicar o material dessa semana, tá bem? Tá ok, professora. Tá compartilhando Ok, já aí, professor. tá bom? Apareceu já. E aí a gente dá continuidade ao nosso tema dessas semanas, né? Que é ciência, tecnologia e inovação. E hoje a gente vai frisar em tecnologias diferentes da que a gente trabalhou a semana passada, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da comunicação humana e dos meios de comunicação, tá bom? Né? A gente pegando esse contexto da pré-história até os dias atuais, tá bom? Que se eu não me engano é a atividade 1 que você está lá, só que eu quero que vocês façam em forma de poesia, o poema, né, o cordel, o paródia, tá certo? E aí vem essa questão, né, quando aparece a escrita, a tipografia móvel, né, publicação em massa, né, que é onde surge a indústria cultural, né, e-mail, Twitter e hoje, tá bom? E a tecnologia do jeito que tá hoje, tá bom? E aí, dando continuidade, a primeira forma de comunicação humana, tá bom, que a gente tem registrado é a arte rupestre, né? Que é aquelas artes lá que fica, tá bom, registrado lá nas cavernas, né? Que o pessoal pré-histórico fazia, tá bom? Então, essa arte é do período paleolítico e mesolítico, vai do ano 500 mil a.C. a 18 mil a.C., tá certo? É quando o homem ele começa a dominar a natureza, tá bom? Fabricar utensílios, tá bem? E nesse momento também o homem começa a produzir o fogo, se comunicar, e as pinturas rupestres, né, falam os paleontólogos, que é a primeira forma de comunicação humana, onde eles desenham questões do seu cotidiano também e sonhos, tá bom? E depois a pintura ela já passa, né? Ela já passa por um processo onde as pessoas começam a escrever, né, os seres humanos em pedras, né, em pedras ou em ossos, né. Um exemplo é a pedra daqui da Paraíba, a gente tem as pedras de Ingá, não sei se vocês conhecem, se já foram lá, né. É um exemplo desse tipo de trabalho, tá bom? E esse trabalho das pedras de Ingá, tá bem? Ele já vai do período neolítico, que fica de 18 mil a.C. a 5 mil a.C., né? Nesse período que o homem ele começa a construir também trajes, né, de se vestir, tá certo? Ele começa a morar nas cavernas e além de escrever em pedras, como a imagem anterior, ele também começa a escrever em ossos e madeiras, tá certo? A fazer a modelagem de argila, dando aí início à escrita cuneiforme, né, que é uma escrita bem antiga lá do povo da Babilônia. Eu acho que vocês já estudaram isso com o professor Caruso, né? Eu acredito que sim. E a escrita egípcia e a escrita babilônica, né, da Mesopotâmia, ela vai de 5 mil a.C. a 4 mil a.C., né? E aí já começa essa escrita hoje parecida com a escrita que temos hoje, principalmente a egípcia, né? Porque os egípcios, eles começam a produzir o que a gente chama de papiro, tá certo? O papiro ele é bem parecido com o papel que nós temos hoje. Então, a escrita onde as pessoas começam a escreverem, né? Escrevam símbolos para representar escritas, números, né? Já é o início da nossa escrita, né? E aí, no século, lá no ano de 59 a.C., né, em Roma, o Júlio César ele cria o jornal, né, com esse mesmo intuito de hoje, de informar os acontecimentos sociais e públicos, assim como os jornais, eles, né, de certa forma, falam o que acontecem hoje em dia, tá bom? E aí, o tempo, vocês sabem, vão modernizando, continua surgindo, como aqui na nossa, né? Surge o jornal, surge energia elétrica, né? Com a energia elétrica surge o quê? Os meios de comunicação, né? Antes da energia elétrica surgem as energias através de geradores, né? E surge também o rádio, né? O rádio no início, ele era feito com esse materialzinho aqui, que é o que a gente chama do megafone, tá certo? Até criar os sons como a gente tem hoje, né? E a rádio era feita dessa forma aqui, ó, dessa foto mais antiga,
né? E a rádio, por que era algo tão importante nesse tempo? Foi uma grande revolução, né? Tecnológica, né? Porque as pessoas demoravam muito para se comunicar, né? Às vezes, para eu saber uma coisa que tinha acontecido, demorava anos, eu não conhecia o rosto das pessoas, era mais fácil alguém passar uma identidade falsa, identidade ideológica, eu confundir as pessoas, alguém se passar por alguém, né? Teve até uma novela da Globo, né, dos anos 80, que retratou um pouco disso, né? E o rádio, ele veio facilitar essa comunicação, tá certo? Porque ele conseguia comunicar de forma bastante rápida e a lugares que antigamente o processo escrito não chegava, tá certo? Então, foi uma das grandes revoluções da época, tá certo? E surgindo até que, enfim, a televisão, né? Que a televisão, né, ela tinha esse componente gráfico do jornal, querendo justamente interligar a questão da imagem com a questão do áudio, tá bom? E a televisão, ela foi passando por certos processos, né? Aqui é o processo quando a televisão ela foi criada, né? Ela foi criada pelo John Bird, tá certo? E aqui é a primeira câmera, né, que fazia as filmagens para a televisão. A gente vê com a revolução da resolução, que a resolução antes era muito ruim. Hoje em dia a gente tem uma resolução, como vocês viram lá nos nossos vídeos, né, até 7D, né? Que já é tecnologia de holograma, mas hoje a gente tem na televisão a gente tem o quê? Uma resolução de 7D, de K, né? 7K, 4K, né? E depois da revolução da televisão, que foi uma coisa fantástica, né? Dos meios de comunicação, tá certo? Surge também as revoluções dos computadores, né? Os computadores na década de 60, eles eram assim, ó, monstros. Hoje em dia, os únicos computadores monstros são os de inteligência artificial, que a gente ainda não domina a tecnologia ainda artificial, né, de inteligência artificial, né, que seriam os de computadores quânticos. Então, os computadores quânticos estão nesse modelo hoje, né, mas o computador normal já foi evoluindo e até chegar a uma telazinha assim, como a gente tem um computador dentro do celular hoje, pelo sistema Android, um tablet, né. Aqui é dois modelos de computador, um IBM de 1401 e um IBM de 1620, né, vocês veem aqui que o computador ainda tem uma máquina datilográfica, né, para simular o teclado, né? E ao longo do tempo, né, essa era da tecnologia, que a gente chama também de era da informação, da informação, ela vai mudando, né? E o computador foi um dos grandes marcos dessa revolução, tá bom? Porque o computador hoje é quem mais facilita as questões da comunicação, tá certo? Principalmente porque eles são portáteis, né? Aqui são os primeiros modelos de computadores, tá certo? Antigos, né? O primeiro modelo criado pela Apple, tá certo? E aqui o segundo modelo, terceiro e quarto modelo. Vocês veem que esses modelos aqui mais antigos, né? Tem essa entradazinha aqui que vocês não conhecem, é o que a gente chamava de disquete, né? O disquete, ele conseguia pegar pouquíssimas informações, tá certo? O disquete, ele só conseguia pegar o disquete pouquíssima informação, por causa do seu contexto. Hoje em dia não, hoje em dia o CD, tá certo? Além do CD, a questão do pendrive, ele consegue pegar muito mais informações do que antigamente, tá bom? E com essas evoluções, né, veio também o surgimento do que a gente chama da internet. Com a internet foi que a revolução foi bem mais ampla, né? Porque com a revolução da internet, tá certo? Hoje em dia as pessoas conseguem se comunicar em qualquer parte do mundo, né? A gente criou o que a gente chama de sistemas de rede, né? Favorecendo assim o que a gente chama de globalização, né? Que a gente já estudou no nosso primeiro bimestre, né? Isso, gente, globalização foi o conteúdo do primeiro bimestre. Então, a globalização ela foi favorecida justamente por causa disso, né? Por causa das redes de internet que possibilitou essa interatividade, essa comunicação de forma mais rápida, né? Mais ampla e em tempo real, né? E aí eu falei um pouquinho desse filme para vocês a semana passada, né? Eu quis trazer o trailer para apresentar para vocês. Não tive como colocar na plataforma, porque esse é um filme que ele não está acessível, tá certo? Pela plataforma YouTube, tá bom? Mas é um filme que vale a pena, né? Onde o Johnny Depp, ele faz o Dr. Will Castor, tá certo? E ele trabalha com inteligência artificial. E aí vocês veem essa evolução dos computadores a partir da inteligência artificial,
muito fantástica, né? Essa questão da conexão é muito fantástico, tá certo? E eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Um trailerzinho desse filme para que vocês assistam, tá bom? E a gente retoma a aula. O caminho para construir superinteligência exige que desvendemos os segredos mais fundamentais do universo. Máquinas inteligentes nos permitirão vencer nossos maiores desafios. Desenvolver métodos para detectar estágios iniciais do câncer. Construir um futuro melhor para todos. Simplesmente para salvar vidas. Depois de conectado, Tá sem o áudio. analítico será maior que a inteligência coletiva de todas as pessoas da história do mundo. Professor? Professora, tá sem áudio. Acertem as centrais. Então, gente, eu vou reiniciar, colocar o áudio, tá certo? Ficou sem áudio para vocês, eu vou agilizar de novo, tá bom? O caminho para construir superinteligência exige que desvendemos os segredos mais fundamentais do universo. Máquinas inteligentes nos permitirão vencer nossos maiores desafios. Desenvolver métodos para detectar estágios iniciais do câncer. Construir um futuro melhor para todos. Simplesmente para salvar vidas. Depois de conectado, seu poder analítico será maior que a inteligência coletiva de todas as pessoas da história do mundo. Professor? O que você fez? Acertem as centrais. Revolução independente da tecnologia, HIT. Atacaram laboratórios de inteligência artificial. Estão determinados a deter qualquer tentativa do que chamam de transcendência. Ele tem só 5 semanas antes do corpo entrar em colapso. Quando eu morrer, continue seguindo em frente. Podemos fazer um upload da consciência dele no sofá. Se deixar passar alguma coisa, como vai saber com quem está lidando? É como se minha mente estivesse... Preciso me expandir, preciso de mais força. Me coloque online. Não é o Will, desliga isso. Você não pode fazer essa loucura. Desliga o áudio aí, já tá atrapalhando. Seus amigos não conhecem o perigo. Se ela conectar ele à internet, a primeira coisa que vai fazer é se copiar. E aí a gente não vai poder deter. O verdadeiro Will morreu. Seja lá o que ele for, está construindo um exército. O que é isso? É evolução. Isso não é evolução, é uma abominação. O que está acontecendo? Eu posso consertá-los. Isso foi longe demais. O Will tem que parar. Não entendo. É o futuro. Esse não é nosso futuro. Você não tá aqui comigo. Você mudou. Seu amor por mim acabou. Acabou. Se não o pararmos, será o fim da humanidade como a conhecemos. E aí, gente, né? E aí esse filme, né? Ele mostra um pouco, tá bom? Justamente esse medo que as pessoas têm, né? Da inteligência artificial, né? Esse medo que a inteligência artificial possa, de certa forma, dominar a civilização humana e se impor sobre nós, né? Tá bom? E aí, continuando, eu já vou entrar agora no conteúdo da nossa segunda questão sobre redes sociais, né? O uso de forma consciente, né? Ou seja, use-as de forma consciente, né? E rede social, a gente tem vários tipos de rede social. Temos o YouTuber, né? O WhatsApp, o Facebook, o Twitter, né? E aí são várias formas, pode falar. O filme é tipo Matrix? Eu acredito que ele é melhor que Matrix. Eu gosto, né, dessa ideia de inteligência artificial. Ele vai bem a mais, ele supera a ideia de Matrix, né? Quando vocês assistirem, vocês vão ver a tecnologia que é trazida lá, ele supera o Matrix. Mas assim como o Matrix, Matrix também fala nisso, né? Só que o Matrix, ele é uma inteligência virtual, né?
Quando as pessoas são enganadas, vivem no jogo Matrix, né? Enquanto o Transcendência não, tudo que é criado é real. Aí entra dentro dessa ideia da física quântica, da tecnologia digital, dos computadores 3D, né, da impressora 3D, né? E aí entra nessa ideia de consertar as pessoas desde a genética, né? Não vai ter mais pessoas deficientes, não vai ter pessoas mais com problemas de saúde. É bem interessante, né? É uma visão bem ampla, tá bom? Tá bom, entendi. Aí depois que eu terminar de explanar a aula, tá certo, gente? É que eu vou explicar as atividades, tá bom? A gente vai ter esse segundo momento depois. E aí a gente entra no assunto da nossa segunda questão, que é sobre as mídias sociais, né? E o uso consciente, tá bom? Dessas mídias, tá bem? E o uso consciente dessas mídias, né? E aí eu coloquei esse material lá para vocês, né? Que é uma reportagem do El País, né? Que ele vem falar, né? Das redes sociais, né? Quando é que compartilhar é humilhar, né? Quando é que as redes sociais ela vem prejudicar, né, as relações humanas, né? Quando é que ela vem trazer nesses prejuízos, né? Ou seja, precisamos, né, de usá-las de forma consciente, né, para o quê? Para não criar danos, né, a outras pessoas. Uma vez, né, gente, que quando a gente provoca o dano a alguém, seja ele virtual ou não, isso também é uma espécie de crime, né? Também há punições, né? Tá certo? Também há punições. Tá bem? Também há punições para as pessoas que cometem, né, o crime virtual, né? E aí eu trouxe aquela história que eu já tinha dado uma discussão na aula passada, né? Sobre o caso da bruxa do Guarujá, né? Onde pessoas colocam essa mensagem aqui, né? Dizendo que as mães tenham cuidado, que tem uma mulher, né, que está rondando nas redondezas e está pegando criança e fazendo magia negra, matando criança, e uma criança ter escapado com arranhões no braço, né? E aí a pessoa que fez isso de forma irresponsável colocou essas imagens aqui, ó, esses retratos falados, né? E aí vocês percebem que essa senhora aqui da foto tem um rosto bem parecido com o retrato falado, né? Essa senhora da foto é a Fabiana Almeida, né? E aí o que é que acontece? As pessoas levaram esse fake news, né, à risca, achando que era verdade, pegaram a mulher no meio da rua, lixaram e chegaram a matá-la, né, de forma brutal, tá certo? E aí o caso da senhora que morreu, né, a Fabiana Almeida, ela deixou quem? O marido e os filhos órfãos, né? E isso por causa, o quê? De um boato, de uma coisa que não era verídica, né? De um fake news, o que é o fake news, né? Não deixa de ser um uso não consciente das redes sociais, né? Eu coloquei até lá para vocês assistirem também, eu acho que vocês viram, né? Um videozinho sobre o cyberbullying, né? Um filme sobre o cyberbullying. O que é o cyberbullying? É outra forma também de uso não consciente das redes sociais, né? Onde as pessoas tendem o quê? Tendem a utilizar palavras ou vídeos para xingar outra pessoa, né? Criar uma ideia, né? Uma imagem deteriorada da pessoa, né? Humilhando-a, né? O mesmo sentido do bullying, só que esse é feito através de quê? De redes sociais, né? Então, segundo as pesquisas feitas, tá certo? O nosso país, o Brasil, ele é o segundo país com mais casos de cyberbullying no mundo, tá certo? Segundo a especialista em direito digital, Ana Paula Siqueira Larenzeste de Mesquita, tá certo? Ela fala sobre esses tipos de práticas, tá certo? E fala também como as pessoas podem se proteger ou proteger seus filhos, né? E segundo os dados, né? Não agora, esse dado é um pouquinho atrasado, tá certo? 23,8% no Twitter, 17,7% no MySpace, né? 15,2% no Instagram, né? 92,6% no Facebook. Só que hoje em dia não é mais o Facebook, né? O que mais ocorre os casos de bullying é pelo WhatsApp, porque é o meio eletrônico mais acessível, tá bom? Por ser o meio eletrônico mais acessível, tá certo? Por ser o meio eletrônico mais acessível, é o meio eletrônico que mais está tendo casos de cyberbullying, tá certo?
E aí a gente entra nessa luta, né, dizer não ao cyberbullying, né, não fazer atitudes de abuso, de desrespeito, de ódio, né, porque isso só causa solidão, intolerância e tudo mais. E aí, para terminar a parte da aula, para a gente depois poder ir para o exercício, eu queria passar para vocês 2 videozinhos, tá certo? Sobre a evolução tecnológica, tá bom? Garden Spin. A escada em espiral da empresa Dolly é um dispositivo extremamente seguro. Ela foi projetada para ser usada tanto dentro de casa quanto em ambientes externos. A resistência dessa escada não é afetada por fatores externos. Este modelo pode ser montado com rotação para a direita e para a esquerda, dependendo das necessidades e preferências de cada um. As aberturas para a instalação podem ser redondas ou quadradas. Um conjunto completo padrão contém 11 degraus, uma plataforma e um corrimão. No entanto, se necessário, o número de degraus pode ser aumentado por uma taxa adicional. A altura máxima da escada padrão é de 2,82 metros, com degraus extras pode chegar a 4 metros. O custo deste dispositivo vai de $1.626 a $2.834. Alvi. Este dispositivo é anunciado por seus fabricantes como o filtro de ar mais inteligente do mercado. Ele não só limpa o ar da casa, como também permite economizar eletricidade. Além disso, o Alvi pode virar um gadget inteligente e estabelecer contato com outros dispositivos da casa usando um aplicativo móvel. O Alvi usa a inteligência artificial para oferecer informações valiosas sobre a qualidade do ar interno, prever com precisão quando é hora de substituir o filtro e até mesmo encomendar filtros novos por conta própria. No processo de purificação do ar, o dispositivo basicamente condensa as partículas de poeira menores ao seu redor e em seguida as captura. Outra vantagem significativa do dispositivo é sua capacidade de trabalhar em todos os ambientes, sem a necessidade de carregá-lo de um lado para o outro. No entanto, seu preço é de apenas $230. Weisner. Este dispositivo automático abre as portas para os cachorros da casa para que os animais possam sempre andar ao ar livre à vontade e depois voltar. Obviamente estamos falando de moradias isoladas. Esse mecanismo ainda não é compatível com um prédio de apartamento. O Weisner é um dispositivo que pode ser instalado facilmente em portas de correr sem danificá-las. Ele conta com uma câmera e um sensor e pode ser conectado a qualquer dispositivo de uma casa inteligente. Depois de instalar o aplicativo para controlar o dispositivo com o smartphone, a pessoa poderá ver quando o seu cachorro estiver sentado ao lado da porta, esperando para sair e passear. Os criadores desse dispositivo de alta tecnologia explicaram que a porta tem que estar destrancada, porque o Waze ainda não é capaz de interagir com as fechaduras. Os sensores no dispositivo foram projetados para detectar o animal de estimação e enviar uma notificação correspondente para o smartphone do proprietário. O Waze também pode ser configurado para funcionar de maneira totalmente automática quando os donos dos cães saírem de casa por um longo período. Neste caso, o dispositivo irá detectar o cão de forma independente e abrir a porta para ele se necessário. Este mecanismo útil pode ser adquirido por $250. Barsys. Este bartender robô funciona em conjunto com um aplicativo muito prático, disponível tanto para Android quanto para iOS. Tudo o que você precisa fazer para começar é informar ao Barsys quais ingredientes estão disponíveis e ele exibirá o menu de coquetéis possíveis. Atualmente, o aplicativo inclui mais de 2.000 bebidas e também permite que você prepare coquetéis de acordo com a sua receita. O robô Barman inclui um sistema de iluminação interativo que mostra o progresso do preparo dos coquetéis. Para usar o Barsys,
Apex, você precisa colocar seus ingredientes favoritos na parte superior da máquina. O resto é por conta do dispositivo. O custo deste bartender robô na configuração básica é de $1.350. Gaze Desk. Muitos sabem que ficar sentado durante longos períodos é algo prejudicial. Para minimizar os danos à saúde, criaram o Gaze Desk, uma mesa alta inteligente que muda de posição com o toque de um botão. A mesa é ajustada automaticamente para que a pessoa fique em pé ou sentada e permite trabalhar em diversas posições. Ela possui duas bancadas ajustáveis independentemente, uma para o monitor e outra para o teclado. Como um dispositivo inteligente, ele pode se conectar via Bluetooth e outros dispositivos semelhantes e ser controlado por um aplicativo e por um pequeno painel do lado direito da estrutura. O ajuste de altura pode ser realizado através de cálculos automáticos, informando o tamanho do corpo do usuário em um aplicativo ou manualmente. O sensor embutido também registra o tempo que o usuário passa sentado e em pé. Assim, ele lembra a pessoa da necessidade de mudar de posição. Entre outras coisas, no aplicativo Gaze Desk, você pode selecionar um perfil de comportamento do usuário, bem como começar a controlar as calorias gastas ao trabalhar em pé ou sentado. Além disso, usando o tapete inteligente adicional, é possível controlar a postura em pé e o equilíbrio geral do corpo. Tease. O progresso que afeta todos os aspectos da vida humana chegou também à higiene bucal. A Tease é uma escova de dentes muito diferente da que estamos acostumados. Ela escova todos os dentes ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa não precisa escová-los um por um. No centro do dispositivo se encontra um micromotor especial que emite ondas ultrassônicas a uma certa frequência, que colocam as cerdas em movimento. O motor gera mais de 25.000 toques por minuto, o que permite alcançar até mesmo os locais mais difíceis na boca. O fabricante garante que a escovação é feita em apenas 30 segundos, ou seja, as pessoas gastam muito menos tempo com esse procedimento do que ao usar uma escova comum. O dispositivo não precisa ser constantemente trocado, como as escovas convencionais. A Tease tem o seu próprio carregador. O fabricante oferece o gadget em 2 tamanhos, para que todos possam usá-lo confortavelmente. A Tease garante a velocidade do processo de escovação e a durabilidade do dispositivo, mesmo após o uso prolongado. Uma carga permite que o dispositivo funcione por cerca de 10 dias, o que é um excelente indicador técnico. Este gadget pode ser adquirido a partir de $70. Willa. Nem todos podem se dar ao luxo de ter uma academia completa em casa, mas o dispositivo Willa pode facilmente substituir toda uma linha de equipamentos. Este pequeno dispositivo, juntamente com um aplicativo complementar, oferece mais de 100 exercícios de alta qualidade e programas selecionados individualmente, dependendo do físico e dos objetivos de cada pessoa. Devido ao seu tamanho compacto de apenas 1 metro por 1 metro, o Willa pode ser armazenado e usado facilmente, mesmo em apartamentos pequenos. Este personal trainer virtual dá às pessoas a motivação necessária para se exercitar. Com o Willa, você pode atingir qualquer meta que você estabelecer, seja ela perda de peso, construção de massa muscular ou outra coisa. O custo desta academia portátil é de $550. One. O ronco pode ser um verdadeiro problema para a pessoa e toda a sua família, se a pessoa não souber como lidar com ele. A maioria dos métodos para se livrar do ronco afeta o conforto e a qualidade do sono. Por isso, o One, um travesseiro anti-ronco patenteado, foi inventado. Ele é completamente seguro e deve ser colocado sob o travesseiro principal da pessoa. Este travesseiro anti-ronco é conectado a um pequeno dispositivo que deve ser colocado na mesa de cabeceira. Durante a noite, este dispositivo é capaz de detectar a
até 90% do ronco. Ele envia um sinal para o travesseiro, que então se eleva sob a cabeça do usuário. Este travesseiro adicional consiste em 4 seções e por isso a mudança na posição da cabeça ocorre suavemente, fazendo os músculos relaxarem e o ronco parar sozinho. Este dispositivo anti-ronco custa $250. Ei, pare de ser preguiçoso. É ó. Muita tecnologia, né, gente? Sim, demais. Eu vou colocar o último vídeo, depois eu abro pra gente ter uma discussãozinha e depois eu explico o exercício, tá bom? Ok. Claf Sauna S1. Frequentar banhos e saunas tem um efeito terapêutico comprovado. O bem-estar geral melhora, a imunidade aumenta e os processos de cicatrização aceleram. Só que as saunas públicas nem sempre são lugares convenientes e higiênicos que dão vontade de frequentar. A saída para isso é ter uma sauna particular. Antigamente, apenas quem tinha uma casa grande ou chácara podia desfrutar desse luxo. Hoje, graças a empresas alemãs como Claf, qualquer pessoa que tenha um cantinho sobrando pode obter uma sauna. S1 é um aparato compacto e expansível que ao toque de um botão aumenta ou diminui de tamanho. A sauna pode ser tanto uma pequena cabine com profundidade de 60 centímetros como uma pequena sala completa com 160 centímetros de profundidade. Este espaço é mais do que suficiente para spa e terapias de bem-estar. No interior tem um gerador de vapor elegante e de alta tecnologia. A espreguiçadeira e o banco são feitos de nogueira natural ou abache, acomodando confortavelmente 2 pessoas. Bloom Frame. Tem características arquitetônicas de alguns edifícios residenciais que não permitem a seus inquilinos aproveitarem ao máximo suas varandas. Isso porque simplesmente a sacada não existe. Antigamente, a única saída para isso seria se mudar. Hoje, o desenvolvimento ativo da tecnologia sugere uma segunda saída: substituir a janela pelo Bloom Frame. Esta é a invenção do estúdio holandês Hofman do Jardim, que é um transformador de janelas. Depois de pressionar o botão, a estrutura com vidro entra em movimento e em 55 segundos a janela se transforma em uma varanda pequena e muito bonita. Apesar da aparência frágil da estrutura, o vidro reforçado especial pode suportar até 350 kg de peso, ou seja, de 2 a 3 pessoas. Se preferir, o piso transparente pode ser substituído por um metálico. Até agora, a tecnologia tem sido implementada apenas em alguns edifícios residenciais em Amsterdã, Nova York, Paris e Pequim. Espera-se que em breve qualquer pessoa que deseje possa adquirir uma sacada como essa. Elevador Wessex. E embora essa invenção tenha sido desenvolvida originalmente para idosos e pessoas com deficiência, absolutamente qualquer um pode se beneficiar dela. Os elevadores da empresa britânica Wessex não parecem em nada com aquelas estruturas grandes e complexas que podem ser encontradas em qualquer prédio residencial. Este é um elevador compacto, leve e fácil de instalar, proposto para ser instalado diretamente na sala de estar. A cabine desce e sobe de 3 a 3,5 metros, o que é suficiente para passar de um andar para o outro. O elevador também é espaçoso o suficiente para acomodar várias pessoas dentro e, claro, há espaço suficiente para uma cadeira de rodas. Já a instalação desse elevador leva 1 ou no máximo 2 dias. O fabricante oferece vários modelos e uma variedade de designs para que o elevador se encaixe harmoniosamente no interior da casa. New Logica System.
Se ainda não decidiu como será a cozinha dos seus sonhos, provavelmente decidirá agora. Até porque quando se aprende mais sobre o incrível sistema New Logica da empresa italiana Valcucine, é simplesmente impossível querer outra coisa. Este é um conjunto de cozinha equipado com uma variedade de acessórios. O cliente, é claro, escolhe por conta própria o que mais preferir. Antes de mais nada, repare bem nas prateleiras móveis que economizam espaço e facilitam o acesso às coisas. A torneira tem um dispositivo giratório para que não atrapalhe quando não estiver sendo usada. Outra característica interessante são os soquetes, que não são fixos em um lugar só, podendo ser movidos ao longo de um condutor. Já a pia e o fogão podem ser cobertos para ampliar o espaço útil da bancada. Um grande número de ganchos, suportes para guardanapos, folhas de alumínio, etc. Tudo isso serve para simplificar a organização do espaço. A cozinha é uma área onde é fácil demais fazer bagunça. É por isso que o New Logica System dá a cada item seu próprio lugar, fazendo com que todos os utensílios fiquem escondidos atrás das portas. Dessa forma, os aparelhos ficam menos sujos e bem guardados quando não estiverem em uso. Ghost Sliding Door System. Pode parecer que as portas tradicionais já têm um design universal bem estabelecido que simplesmente não pode ser alterado ou aprimorado, mas isso não é inteiramente verdade, e os fabricantes que produzem portas de correr sempre provam isso. O modelo que está sendo mostrado agora é representado pela marca britânica Box 15. Como dá pra ver, em vez de se abrir, a porta se move para o lado, economizando espaço. Ela é muito conveniente de usar, até mesmo se for um cômodo pequeno. Ao abrir, a passagem não é bloqueada, e se duas portas estiverem localizadas muito próximas, como mostra o vídeo, elas se afastam em direções opostas, não atrapalhando ninguém. Sleep Number 360. Agora chegou a hora de ir para o quarto e prestar atenção no local em que passamos cerca de 1/3 de nossas vidas. O Sleep Number 360 é uma cama revolucionária e inteligente que não apenas eleva a casa a um novo nível, mas também melhora consideravelmente a qualidade de vida. A fabricante americana Sleep Number fornece uma série de recursos interessantes. A cama irá te ajudar a dormir mais rapidamente, aquecendo suavemente a área das pernas. O colchão analisa todos os movimentos do corpo humano, ajustando constantemente sua forma durante a noite para proporcionar um maior conforto. Ao mesmo tempo, o colchão é multicamada e, de acordo com as garantias dos representantes da empresa, é 50% mais transpirável do que qualquer outro. A rigidez e o formato do colchão em lados opostos da cama são independentes um do outro, para que cada pessoa possa dormir confortável à sua maneira. Além disso, o Sleep Number 360 ajudará a superar o problema do ronco. Se necessário, um dos lados da cama pode ser levantado, colocando o corpo em uma posição em que a pessoa seja incapaz de roncar. Essas inúmeras funções podem ser controladas através do aplicativo de celular. Nele, a temperatura é ajustada e a iluminação é acesa ou apagada. O aplicativo também armazena informações sobre a respiração, frequência cardíaca e movimentos. Esses são os dados que a cama coleta e que podem ser usados para rastrear, analisar e melhorar a qualidade do sono. Switchbot Curtain. Abrir e fechar cortinas é uma coisa rotineira e chata que todos os dias leva alguns minutos preciosos de nossas vidas. Felizmente, os especialistas da empresa Switchbot descobriram como solucionar isso. O Switchbot Curtain é um dispositivo que, embora minúsculo, é capaz de elevar qualquer casa a um novo nível. Este é um robô sem fio que transforma qualquer cortina padrão em inteligente em 1 segundo. O princípio de seu funcionamento é o mais simples possível. O gadget é colocado no varão da cortina com 2 ganchos. Depois de apertar o botão do aplicativo, o aparelho começa a se mover para o lado, arrastando a cortina com ele. Se preferir, o dispositivo pode ser ativado por conta própria. Para isso, basta E aí, gente? E aí, as novas tecnologias, né?
Eu quero a cama e o aparelho do ronco. Cara, eu queria uma cama dessa. Eu imagino a gente dormindo de noite, a gente se mexe bastante para ficar confortável. Aquela cama você não precisa se mexer, ela se mexe por você, cara. É maravilhosa a tecnologia. E eu queria essa cadeira e essa academia. Cara, eu queria tanta coisa, eu queria o spa, eu queria a cozinha, eu queria a cama, eu queria a escova, eu queria tudo. A cadeira, eita, que coisa bacana. Eu ia passar o dia todo deitada. Não queria nada, que isso é negócio preguiçoso. Nada, cara, isso é negócio de bem-estar. Imagine, você tá dormindo à noite, você vai ter um sono mais tranquilo, mais reparador. Esse colchão, hein? Né? Porque tem uma cama altamente inteligente, uma cama que vê que você tá se sentindo mal, ela adequa você, vê que você tá com frio, ela aquece. Cara, é muito legal. Essa cama aí é top, viu? Primeira. A minha é melhor, tá quitada. Tá certo? Então agora vamos discutir, né, a atividade da semana, né? Deixa eu dividir com vocês a tela. Ok. Deu um atrasozinho, viu, gente? Que eu caí aqui, mas já voltei. Tá certo? Eu vou compartilhar agora com vocês a atividade. Mas mesmo, a tecnologia às vezes também ainda nos deixa na mão, né? Alô? Oi? Compartilhando com vocês aí a tela, tá bom? Chegou? Bora, Caio. Chegou a tela, gente? E aí, parceiro? Chegou a tela pra gente discutir o exercício? E aí? Parceiro. Gente, chegou a tela pra gente discutir o exercício? Chegou, professor. Pois vamos iniciar, tá bom? Olha só, a atividade dessa semana continua como da semana passada, né? Interdisciplinar, tá certo? Vocês vão colocar o e-mail de vocês, né? O nome, série e turma, tá bom? O pessoal disse que o pessoal não quer trabalhar com gincana, então façam individual, não tem problema. Então, primeira questão, né? Vocês vão criar uma poesia, um poema, uma paródia. Ou se quiser, pode ser um cordel também, tá certo? Explicando um pouco sobre a evolução da comunicação. É aquela primeira parte da aula de hoje, né? Que vai das artes rupestres até a internet hoje em dia, tá bom? Tá bem? Seria aquela primeira parte, só que vocês vão fazer o quê? Vão escrever isso em modelo poesia, poema ou paródia, tá bom? Professor. Oi. Tá certo. Né? Tá tranquilo? Né? Porque a aula já explicou o conteúdo, né? Tranquilo. Não tá, professor. Tá tranquilo, cara. Você vai fazer uma rimazinha, né? Utilizar palavras que rimam, faz a poesia, né? Vocês já são alunos de ensino médio, eu tô vendo crianças de 4 anos fazendo isso fundamental, né? Tá tranquilo, né? Quem não quiser fazer rima, faz um poema, né? Ou faz uma paródia. Vocês não vão cantar, vocês vão só escrever, né? Eu não vejo problema nisso, né? Eu não vejo problema nisso, é fácil, é tranquilo, tá bom? A segunda atividade, tá bom? Ela se encaixa naquela segunda parte da nossa aula de hoje, sobre as redes sociais, tá bom? E, principalmente, ela vem dizer, ó, as redes sociais se tornou um objeto para produção e compartilhamento do bullying. No caso aqui, ele tá falando do cyberbullying, né?
aquele filme que eu deixei para vocês assistirem, né? Visando a quebra do mal do uso das redes sociais, faça uma reportagem ou um vídeo informativo sobre o uso consciente das redes sociais. Então, vocês vão fazer um videozinho pequenininho falando sobre de que forma utilizar as redes sociais de forma consciente, tá certo? Para quê? Para que não provoque cyberbullying ou fake news naquele sentido, como a gente viu na aula de hoje, tá bom? Tá bom. Tá ok, professor? É bem facilzinho também. Você faz o videozinho, né? O nosso colega aí hoje falou comigo hoje no privado, João Vitor, ele fez, professora, eu vou fazer comigo como se eu estivesse entrevistando meu irmão e falando a respeito disso. Pode fazer, dá certo também, né? Acredite, a atividade de vocês, é como na aula passada, está aberta, né? Façam da forma que vocês acham melhor. Então, essa atividade aqui, ela tá aberta, tá certo, gente? Para ela aceitar vídeos, tá certo? Tá bom? Ok. Lembrando, Vou fazer assim também. Lembrando que os formatos mais fáceis de vídeos é o quê? AVI, não é isso? MP4, que faz no celular, então dá para fazer tranquilo. E chega a nossa última questão, né? Que é sobre as tecnologias que a gente viu, né? E aí eu coloquei um videozinho sobre a tecnologia 7D. Tá certo? Aí eu coloquei um videozinho sobre tecnologia 7D, tá bom? Que é a hologramas. Eu acho que vocês já viram lá o conteúdo da plataforma, né? Tá bom? E aí ele mostra a produção da imagem, tá certo? A imagem, ela é real, gente. Não existe o produto, assim, você vê aqui no vídeo, né? Não existe, no caso, você não toca na imagem, mas você vê ela como real, totalmente em 7D, né? Você vê a altura, espessura, vê tudo, né? É excelente, né? A tecnologia revolucionária, né? Eu coloquei até uns videozinhos lá mostrando o uso dessa tecnologia, tá certo? Para benefício da sociedade, tá certo? E também não é uma tecnologia assim, dependendo das proporções, é cara, mas não tão cara, né? Tanto que existe possibilidade também de você criar um holograma de garrafa PET com seu celular, né? E aqui tem um videozinho mostrando um pouquinho disso também, tá bom? Aí vocês vão assistir o vídeo com base nos vídeos acima, tá certo? Que é sobre a tecnologia 7D holograma, vocês vão discutir sobre o impacto dessa tecnologia na vida das pessoas, ou seja, na nossa sociedade, né? Já tem alguns vídeos lá que eu coloquei na plataforma que falam sobre isso, tá bom? Também não é uma questão difícil de se falar, tá bom? Lembrando, gente... Fabiana, esse holograma com a garrafa PET, eu vi hoje, estava pesquisando esse holograma da garrafa PET, é bem interessante. Isso, e lembrando, bem interessante gente, essa atividade que você colocou. Né? E lembrando, gente, o holograma, né? Ele é algo que não existe de hoje. Hoje ele existe por forma de computadores. Mas antigamente, como é que você se criava uma imagem não real? Né? Você criava a partir de espelhos côncavos. Você bota uma imagem dentro do espelho côncavo e ele reflete fazendo uma imagem. A imagem é real, porém o objeto não é real. Isso é incrível, né? Ou seja, a imagem é real, você vê a imagem de forma real como se fosse real. E a imagem realmente é real. Porém, o objeto não existe, tá certo? Ele não existe de fato. E aí eu pergunto, dúvidas? Vou parar a apresentação aqui, dúvidas, a gente tira agora. Tem que fazer as 3? Claro, né? Tem que fazer as 3 para somar a nota, né? Como é que o cara faz isso aí, professor? Faz o quê? Faz qual O espelho, questão? para fazer o desenho lá, não real. O desenho não real? Da última. É através do espelho côncavo. É porque eu não tinha como mostrar isso hoje para vocês, mas eu tenho na minha casa o espelho côncavo. O espelho côncavo, ele é um espelho como se fosse redondo. Você já viu... Como é que espelho é isso? Hã? Vocês não conhecem? Eu não conheço esse espelho, não, professor.